Você já se perguntou como alguém pode perder tudo e ainda manter a fé? Imagine ter uma vida perfeita, cheia de riqueza, saúde e uma família amorosa, e de repente ver tudo isso desaparecer. Vamos mergulhar na incrível história de Jó, um homem que enfrentou desafios inimagináveis e ainda assim encontrou forças para se reerguer. Fique conosco até o final deste vídeo para descobrir como ele fez isso e como essas lições podem transformar sua vida. Esta não é apenas uma história de sofrimento e perda, mas também de coragem, esperança e redenção. Jó era um homem rico e poderoso, conhecido por sua grande fortuna e sua devoção inabalável a Deus. Ele tinha uma vida que muitos de nós só podemos sonhar. Uma família unida, muitos bens e uma posição de respeito na comunidade. Mas tudo isso mudou drasticamente, e Jó foi submetido a testes extremos que desafiaram sua fé e sua resistência. Na terra de Uz, vivia um homem que era sinônimo de prosperidade e virtude. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, além de muitos servos. Esta imensa riqueza o tornava um dos homens mais ricos de sua época. Mas sua prosperidade não era apenas material. Ele também era abençoado com uma família numerosa e amorosa. 7 filhos e 3 filhas. Além de sua riqueza e família, esse homem era conhecido por sua profunda devoção a Deus. Era íntegro, temia a Deus e se afastava do mal. Seus filhos gostavam de se reunir para festas, e ele, preocupado com a santidade de sua família, oferecia sacrifícios a Deus após cada celebração, dizendo: Talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Esta prática constante de intercessão mostrava seu compromisso com a pureza espiritual de sua casa. Sua vida era o exemplo perfeito de como a fé e a prosperidade podem andar juntas. Ele era respeitado e admirado por todos que o conheciam. Sua bondade, generosidade e fé inabalável eram conhecidas por toda a comunidade. Ajudava os necessitados, era justo em seus negócios e um pilar de força espiritual para sua família e amigos. No entanto, a tranquilidade e a prosperidade não passaram despercebidas por Satanás, que questionou a autenticidade da fé desse homem. Satanás argumentou que ele só era fiel a Deus por causa de suas bênçãos e que, se essas bênçãos fossem tiradas, certamente amaldiçoaria a Deus. Para provar a verdadeira natureza de sua fé, Deus permitiu que Satanás o testasse, mas com a condição de não tocar em sua vida. Foi assim que a vida próspera e tranquila começou a mudar drasticamente. Em um único dia, ele recebeu uma série de notícias devastadoras. Primeiro, um mensageiro chegou correndo para informar que os sabeus atacaram e levaram seus bois e jumentas, matando os servos que os guardavam. Antes que ele terminasse de falar, outro mensageiro chegou para relatar que um fogo caiu do céu e queimou suas ovelhas e mais servos. Logo depois, um terceiro mensageiro veio com a notícia de que os caldeus formaram 3 grupos e roubaram seus camelos, matando mais servos. E finalmente um quarto mensageiro trouxe a pior notícia. Enquanto seus filhos e filhas estavam reunidos na casa do irmão mais velho, um forte vento vindo do deserto fez a casa desabar, matando todos eles. Essas calamidades aconteceram uma após a outra, sem dar tempo para processar a primeira perda antes que a próxima tragédia chegasse. Diante de tanta desgraça, ele rasgou suas vestes em sinal de luto, raspou a cabeça e se prostrou em terra, adorando a Deus e dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo após perder tudo, não pecou nem culpou a Deus. Sua fé permaneceu firme e sua reação diante do sofrimento foi de uma humildade e devoção impressionante. Mas o teste estava apenas começando. A verdadeira prova de sua fé e integridade estava por vir, e ele teria que enfrentar desafios ainda mais difíceis. E agora, como ele lidará com o próximo desafio que está prestes a enfrentar? Será que sua fé continuará inabalável diante de um novo tipo de sofrimento? Vamos ver como a fé desse homem é testada ainda mais profundamente. Após perder seus bens e filhos, nosso protagonista enfrentou um teste ainda mais doloroso. Satanás, não satisfeito com as provações anteriores, pediu permissão a Deus para afligi-lo fisicamente, acreditando que a dor corporal o faria amaldiçoar a Deus.
Deus permitiu, mas estabeleceu um limite. A vida do homem deveria ser poupada. Assim, ele foi acometido por feridas dolorosas que cobriram todo o seu corpo, da cabeça a seus pés. Em agonia, sentou-se entre as cinzas e usou um pedaço de cerâmica para raspar suas feridas. A dor era tão intensa que seu sofrimento físico se tornava quase insuportável. Esta condição o transformou em uma figura de miséria e desespero, diferente do homem próspero que fora um dia. A esposa dele, vendo a situação desesperadora do marido, sugeriu que ele amaldiçoasse Deus e morresse, buscando assim um fim para seu sofrimento. No entanto, ele manteve sua integridade e respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Com essas palavras, ele mostrou que sua fé em Deus permanecia inabalável, mesmo diante de uma dor física extrema. Enquanto ele se debatia com sua dor, 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram de longe para consolá-lo. Ao vê-lo de longe, quase não o reconheceram devido à gravidade de suas feridas. Os 3 amigos começaram a chorar em alta voz, rasgaram suas roupas e jogaram pó sobre suas cabeças em sinal de luto. Eles se sentaram com ele no chão por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra, pois viam que seu sofrimento era muito grande. Durante esses dias de silêncio, o sofrimento emocional e físico do nosso protagonista não diminuiu. Sua mente estava em tumulto, questionando o porquê de tanto sofrimento. O silêncio de seus amigos, embora demonstrasse solidariedade, também refletia a incapacidade de oferecer consolo para tamanha dor. Após esses 7 dias, ele finalmente quebrou o silêncio, expressando sua profunda angústia. Ele lamentou o dia de seu nascimento e desejou nunca ter nascido. Suas palavras revelavam a profundidade de seu desespero. Que pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse: um menino foi concebido. Que aquele dia se transforme em trevas. Que Deus, lá do alto, não se importe com ele e que a luz não brilhe sobre ele. Seus amigos, chocados com suas palavras, começaram a oferecer suas opiniões sobre a causa de seu sofrimento. Elifaz foi o primeiro a falar, sugerindo que o sofrimento era uma punição divina por algum pecado oculto. Ele argumentou que Deus era justo e não permitiria que alguém inocente sofresse tanto. Portanto, ele deveria confessar seus pecados e buscar o perdão de Deus. A resposta de Elifaz, embora bem intencionada, foi recebida com frustração e dor. Sentindo-se incompreendido, ele reafirmou sua inocência e questionou a justiça divina. Ele não conseguia entender por que um homem justo e temente a Deus como ele estava passando por tanto sofrimento. A partir daí, seguiu-se uma série de debates intensos entre ele e seus amigos, cada um oferecendo suas perspectivas sobre o sofrimento e a justiça divina. Esses debates não apenas intensificaram sua angústia, mas também aprofundaram sua reflexão sobre a natureza da fé e da justiça. Como será que ele lidará com as acusações e conselhos de seus amigos? Conseguirá encontrar respostas para suas perguntas em meio ao sofrimento? Vamos mergulhar nos debates profundos que desafiam sua fé e compreensão do mundo. Após 7 dias de silêncio, os amigos de Jó finalmente quebraram o silêncio para tentar compreender e explicar seu sofrimento. Elifaz, o primeiro a falar, argumentou que o sofrimento é consequência direta do pecado, sugerindo que Jó deveria refletir sobre suas ações e buscar o perdão divino. Ele disse: Pense agora, quem, sendo inocente, jamais pereceu? Onde os íntegros foram destruídos? Para Elifaz, o sofrimento de Jó era uma prova de sua culpa. O homem angustiado rejeitou essa ideia. Convicto de sua inocência, não conseguia aceitar que seu sofrimento fosse punição por pecados que não cometera. Em resposta a Elifaz, expressou sua dor e desespero, lamentando o dia de seu nascimento e desejando nunca ter nascido. Por que se dá luz àqueles que são infelizes e vida às pessoas amarguradas de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Bildade, o segundo amigo, entrou na discussão com um tom ainda mais severo. Ele sugeriu que os filhos do homem haviam morrido por causa de seus próprios pecados e que ele deveria aceitar a justiça de Deus. Se teus filhos pecaram contra ele, ele os entregou ao poder da sua transgressão. Bildade aconselhou o sofredor a buscar a Deus
e implorar por misericórdia, afirmando que Deus certamente o restauraria se ele fosse verdadeiramente puro e reto. A resposta do sofredor a Bildade foi igualmente contundente. Continuou a defender sua integridade e questionou a justiça de Deus, afirmando que Deus permitia que os ímpios prosperassem enquanto os justos sofriam. A terra está nas mãos dos ímpios. Ele cobre os olhos dos juízes. Se não é ele, quem é então? Zofar, o terceiro amigo, foi o mais implacável. Acusou o sofredor de falar demais e ser arrogante, afirmando que Deus sabia exatamente o que ele merecia. Zofar sugeriu que o sofrimento do homem era, na verdade, menor do que ele merecia e que deveria se arrepender. Se preparares o teu coração e estenderes as tuas mãos para ele, se lançares longe a iniquidade que há na tua mão e não permitires que a injustiça more nas tuas tendas, então levantarás o teu rosto sem mácula. Cada vez mais isolado e incompreendido, o sofredor respondeu com amargura. Acusou seus amigos de serem falsos consoladores, que em vez de aliviar sua dor, apenas a aumentavam. Reafirmou sua inocência e expressou seu desejo de apresentar seu caso diretamente a Deus, convencido de que Deus reconheceria sua justiça. Todavia eu falaria ao Todo-Poderoso e desejaria argumentar com Deus. O debate entre o sofredor e seus amigos revela a complexidade do sofrimento humano e a dificuldade de entender a justiça divina. As discussões trouxeram à tona questões profundas sobre fé, justiça e a razão do sofrimento. Mas a angústia do homem estava longe de acabar. Ele ainda tinha muito a confrontar, inclusive sua própria fé e entendimento do mundo. Vamos ver como ele desafia diretamente Deus, buscando respostas para suas perguntas mais dolorosas. Como Deus responderá ao clamor do sofredor? No auge do desespero, o sofredor clamou por uma audiência direta com Deus. Suas perguntas e lamentações ecoaram no vazio até que, finalmente, Deus respondeu por meio de um redemoinho. Esse encontro não trouxe as respostas diretas que o homem esperava, mas ofereceu uma nova perspectiva sobre a majestade divina e a insignificância humana diante da criação. Deus começou sua resposta com uma série de perguntas retóricas que destacavam a complexidade e a maravilha da criação. Perguntou onde o homem estava quando os alicerces da terra foram lançados, quem colocou os limites do mar e quem ordenou a manhã. Com isso, Deus sublinhou a diferença entre o entendimento humano e a sabedoria divina. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Cinge agora os teus lombos como um homem, porque eu te perguntarei, e tu me responderás. Essas perguntas, uma após a outra, não tinham o objetivo de humilhar o sofredor, mas de ilustrar a vastidão do conhecimento e do poder divino. Deus mencionou constelações, fenômenos naturais e criaturas magníficas para demonstrar seu controle absoluto sobre o universo. Perguntou sobre o Leviatã e o Bimote, criaturas poderosas que representavam forças indomáveis da natureza, todas sob o comando divino. Poderás tu prender o Leviatã com um anzol, ou ligarás a sua língua com uma corda? Falará ele contigo muitas súplicas, ou te falará palavras brandas? Diante da imensidão de tudo isso, o sofredor percebeu sua própria pequenez e a limitação de sua compreensão. Ele, que havia se sentido injustiçado e desejava desafiar Deus, agora via a vastidão da sabedoria divina. A resposta de Deus não foi um consolo direto, mas uma revelação do seu poder e da ordem do mundo que ele sustentava. Ao reconhecer a grandeza divina, o sofredor respondeu com humildade e arrependimento. Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certamente falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Este reconhecimento marcou uma virada na jornada do sofredor. Ele se arrependeu de suas queixas e reconheceu a soberania de Deus. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo-me a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. A interação não terminou apenas com a revelação divina. Deus também repreendeu os amigos do sofredor
por não terem falado a verdade sobre ele e exigiu que oferecessem sacrifícios. O homem orou por eles, mostrando que, apesar de sua dor, ainda tinha um coração compassivo e disposto a interceder pelos outros. Esse capítulo da vida do sofredor é uma poderosa lembrança da vastidão da sabedoria divina e da importância da humildade diante do desconhecido. As perguntas de Deus revelaram que há um propósito maior e uma ordem divina que muitas vezes escapa ao entendimento humano. Mas o que acontecerá agora que o homem reconheceu a soberania de Deus e orou por seus amigos? Será que sua situação mudará? Vamos ver como a vida dele toma um novo rumo e como ele é restaurado de formas que jamais imaginou. Após o encontro transformador com Deus, a vida do sofredor começou a mudar de uma maneira que ele jamais poderia ter imaginado. Deus não apenas reconheceu sua fé e integridade, mas também decidiu restaurar tudo o que havia sido perdido, mostrando que a perseverança e a fé inabalável são recompensadas. Deus, então, virou-se para os 3 amigos que tinham aconselhado o sofredor de maneira inadequada. Ele disse a Elifaz, Bildade e Zofar, que estavam errados em suas acusações e que não falaram o que era certo sobre Deus. Deus exigiu que eles oferecessem sacrifícios e que o sofredor orasse por eles para que seus pecados fossem perdoados. Demonstrando grande compaixão e perdão, ele orou por seus amigos, e Deus aceitou sua intercessão. Após esse ato de intercessão, Deus começou a restaurar a fortuna do homem. Ele deu-lhe o dobro de tudo o que possuía antes. A Bíblia relata que o Senhor deu a ele 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Essa restauração de bens materiais simboliza não apenas a recompensa divina, mas também a abundância de bênçãos que podem resultar da fé e da obediência. Além das riquezas, Deus também restaurou sua família. Ele teve mais 7 filhos e 3 filhas. As filhas eram conhecidas por sua beleza incomparável, e ele as tratou com igualdade em relação a seus irmãos, dando-lhes herança, algo incomum na cultura daquela época. Este gesto simboliza a justiça e o amor com que ele governava sua família. A restauração não foi apenas material, mas também social e emocional. Seus irmãos, irmãs e todos os que o conheceram anteriormente vieram a ele e comeram em sua casa, consolando-o e confortando-o. Cada um deles trouxe uma peça de prata e um anel de ouro, simbolizando a restauração de sua posição e respeito na comunidade. Além disso, Deus prolongou sua vida, permitindo-lhe viver mais 140 anos. Durante esse tempo, ele viu seus filhos, netos e bisnetos até a 4ª geração. Ele morreu em idade avançada, cheio de dias, o que na cultura bíblica simboliza uma vida plena e abençoada. A história do sofredor é um poderoso testemunho de fé, perseverança e a justiça divina. Enfrentando desafios inimagináveis, ele manteve sua fé inabalável e, no final, foi grandemente recompensado. Sua vida demonstra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fé pode nos sustentar e que Deus, em sua sabedoria, tem um plano maior para cada um de nós. Este capítulo final nos deixa com várias lições valiosas. Primeiramente, a importância de manter a fé mesmo em meio ao sofrimento. Segundo, a necessidade de compaixão e compreensão ao lidar com os problemas dos outros, evitando julgamentos precipitados. E, finalmente, a certeza de que Deus é justo e recompensa aqueles que permanecem fiéis a Ele.